15.762, POS 529, PRD 15.747. O PS com 20.798 votos, o PSD, o vencedor, com 50.015 votos, o PSR com 641, a UDP com 1.187. Abstenções 69.055 e votos brancos e nulos 2.696. Em percentagens, a APU com 4,2, CDS 6,3, PCTP 0,3, PDC 0,7, POS 0,5, PRD 14,8. O PS com 19,5%, o PSD com 46,9%, o PSR com 0,6% e a UDP com 1,1%. As abstenções, 39,3%. Gráfico comparativo dos valores absolutos alcançados por cada um dos partidos, portanto, clara vantagem do PSD e grande valor também para as abstenções. Comparativamente às eleições de 1983, aqui está a subida das abstenções, descidas do PS, do PSD, subidas dos pequenos partidos. Obviamente o PRD não está aqui representado, uma vez que não concorreu ao ato eleitoral de 1983. Agora sim poderemos dar início a esta conversa com os líderes dos partidos que elegeram deputados pelo Círculo Eleitoral dos Açores, uma vez que foi alterada a distribuição de mandatos, uma vez que o PSD tinha 3 deputados, o PS 2, agora o PSD vai ter 3, o PS 1 e o PRD 1. Aqui no estúdio connosco está o Dr. Mota Amaral, que é o Presidente da Comissão Política Regional do Partido Social Democrata, está Dionísio Sousa, que é o Secretário Coordenador Regional do Partido Socialista, à minha esquerda, e está também o Dr. Roberto Amaral, que é o líder do Partido Renovador Democrático nos Açores e que foi também eleito deputado pelo Círculo dos Açores. A primeira questão, Sr. Mota Amaral, um comentário a estes resultados aqui no Círculo dos Açores. No Círculo dos Açores, o PSD mantém a sua posição como primeiro partido, vem a alcançar a confirmação dos seus 3 mandatos na Assembleia da República e, com isto, obtém 2 outros dos objetivos que tinham sido definidos à partida para essas eleições: colocar um deputado no Parlamento Europeu e mandar para a Assembleia da República um deputado jovem, que será quem substituirá o professor Vasco Garcia após a designação dele para o Parlamento Europeu. Teremos, portanto, com todo o impulso que nos deriva destas eleições, uma presença em força tanto em Lisboa como nas próprias instituições europeias, aguardando que o governo que irá ser formado sob a responsabilidade do Partido Social Democrata leve por diante os pontos principais contidos no programa eleitoral do governo, referentes, sobretudo, ao enquadramento da nossa região autónoma nas instituições europeias, nessa nova realidade que, muito em breve, irá despontar para o nosso país com a entrada em pleno na Comunidade Económica Europeia. Doutor, o seu partido perde, no entanto, 6 pontos em relação a 1983, ou seja, cerca de 8.500 eleitores. O que é que isso representa para si? Para onde é que foram esses eleitores? Para o PRD, o novo partido? Julgo que não. A análise dos resultados permite-nos concluir que os votos do PRD se constituem fundamentalmente através da divisão dos votos até agora recebidos pelo Partido Socialista. O eleitorado social-democrata reduz-se em função de um aumento muito apreciável das abstenções, que eu atribuo em parte significativa, não de certo na totalidade, às péssimas condições climáticas de hoje, que prejudicaram muito o decurso da votação em toda a região, mas maiormente na Ilha de São Miguel, onde de facto hoje teve um dia muito desagradável. Eu queria agora colocar aqui uma questão ao líder do PS, o PS que era o segundo partido, continua a ser, mas que tem uma descida acentuada na sua votação, nomeadamente, por exemplo, em São Miguel, onde essa descida é de 54%, quando a média regional não vai além dos 30%. A que se fica a dever isto ao facto de o PS ter apresentado, por exemplo, uma lista cujo primeiro candidato não é de São Miguel, é do Pico, o segundo candidato é da Terceira. O PS menosprezou o eleitorado da maior ilha, que no fundo é 50% do eleitorado açoriano. De forma nenhuma se tratou de um menosprezo por um eleitorado de uma determinada ilha, o eleitorado do PS. Tratou-se sim de fazer uma aposta, aliás, na sequência de apostas que têm sido feitas pelo PS
quer nacional, quer a nível regional. Esta aposta foi também uma tentativa de descentralizar nos Açores e é uma forma também de fazer chegar a autonomia a outras ilhas. Esta aposta, como outras apostas que teriam sido feitas pelo PS, não receberam, digamos, a sanção positiva do eleitorado, mas continuamos a pensar que foi uma aposta válida. Sanção positiva, poderei dizer, recebeu o PRD, uma vez que é um partido que na região apareceu relativamente até mais tarde do que no continente, nomeadamente em público, fez uma campanha tanto quanto apagada, excetuando as ações que desenvolveu na presença em São Miguel e na terceira do engenheiro Hermínio Martinho e da doutora Manuela Yanes. No entanto, conseguiu eleger um deputado. Como é que o PRD vê este resultado? Vê este resultado com a naturalidade e que agora que a linguagem dos números expressa, com a responsabilidade daí adveniente. Quero referir que em política o PRD entende, e eu próprio também entendo, que não há vitórias definitivas. Elas constroem-se e destroem-se em cada dia que passa e nós, neste momento, estamos a construir a nossa vitória do amanhã. O PRD, neste momento, tem as suas sementes lançadas em todas as ilhas dos Açores. É o terceiro partido a nível da região, tal como a nível nacional os resultados atualmente existentes também indiciam. É o segundo partido aqui na Ilha de São Miguel e é o terceiro partido em todas as demais ilhas dos Açores, com uma expressão eleitoral significativa. Quero isto dizer, portanto, que eu entendo, o PRD, portanto, entende que tem as sementes lançadas aqui nos Açores para, num futuro que se espera não seja muito distante, para bem de todos os açorianos também, alcançar uma vitória eleitoral aqui na região. Sr. Tomás Amaral, a sua campanha, a campanha do seu partido aqui em São Miguel, foi praticamente centrada na sua figura, ao contrário daquilo que aconteceu na terceira, onde se podiam ver cartazes nacionais que foram distribuídos por todo o país da figura do líder Cavaco Silva. O setor, de facto, ganhou aqui em São Miguel, embora a nível Açores tenha perdido alguma coisa. Qual o seu vaticínio para a formação de um governo? Como é que deveria ser? Eu quero salientar, a propósito da primeira observação, por visto nada a ver com a pergunta, que a campanha do PSD em todo o arquipélago se situou em toda a sua plenitude no âmbito do debate nacional que estava em causa e, devido ao impacto determinante da campanha feita através da televisão, situou no local adequado a figura do líder nacional do partido. Quanto aos prognósticos acerca da formação de um governo da República, são de facto complicados. O professor Cavaco Silva já afirmou, em plena campanha eleitoral, que iria propor uma coligação ao CDS. Se porventura ela não pudesse concretizar-se, avançaria com um governo sozinho, um governo minoritário. Aguardo que estes assuntos sejam definidos devidamente pelos órgãos competentes do partido. E o que julgo fundamental é que destas eleições se retirem conclusões práticas que permitam assegurar a estabilidade possível ao funcionamento das nossas instituições. Os problemas que o nosso país enfrenta não podem estar constantemente submetidos aos sobressaltos de campanhas eleitorais. Julgo que esta circunstância desmotiva o próprio eleitorado de votar. Julgo até que também está a ser um dos fatores que justifica as abstenções verificadas aqui nos Açores. E é, portanto, um desafio novo aos responsáveis nacionais em função das eleições hoje realizadas de encontrarem, dentro do que o eleitorado definiu, a resolução mais estável para se poder garantir que o funcionamento da Assembleia da República e do Governo seja o mais eficaz possível para a resolução dos problemas que o nosso país atravessa. O nosso tempo do Bloco Central, é só uma pergunta muito rápida. Continua ainda a apostar neste momento no Bloco Central? Julgo que essa solução está ultrapassada para a fase atual. Doutor, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado, Dr. Roberto Amaral, Dr. Dionísio Sousa e Dr. Mota Amaral por terem vindo aqui ao nosso estúdio. Nós vamos prosseguir aqui a nossa emissão nos Açores com uma breve pausa, possivelmente musical, e a emissão nacional também a prosseguir do estúdio do Lumiar. Boa noite. Obrigado, Açores. Obrigado, Gabriel.